Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco se chama Tema do Dia. Nele você vai ter uma breve explicação sobre determinado assunto jurídico. O segundo tema se chama Pergunte ao Professor. Nele eu vou responder a perguntas de telespectadores do Brasil inteiro a respeito daquele tema. E o terceiro bloco é o X da questão. Nele nós vamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na teoria. Nós vamos verificar como é que aquele assunto pode ser pedido numa prova da OAB ou de concurso público. O nosso programa de hoje vai começar com um pequeno fato histórico. Ele se chamava Joaquim José da Silva Xavier. Era dentista e aos 46 anos foi condenado à morte pela forca. Mas ele não cometeu nenhum crime hediondo. Ele não cometeu um homicídio, nenhum roubo, nenhum estupro. Ele simplesmente lutou pela independência do Brasil. Eu estou falando do Tiradentes. O dia de sua morte é comemorado até hoje, no feriado de 21 de abril. Ao longo da história, homens e mulheres renunciaram à própria vida porque não toleraram renunciar à liberdade, não toleraram a escravidão. Esses episódios nos lembram de quanto esse bem é precioso e de como o livre-arbítrio é o que nos distingue das outras formas de vida e o que nos torna verdadeiramente seres humanos. A aula de hoje é sobre liberdade. Se você já se sentiu tolhido, se você já se sentiu ameaçado, constrangido, ou se você acha que anda trabalhando feito um escravo, então você não pode perder esse programa. Não sai daí. A liberdade é tão natural quanto o ar que a gente respira, a gente nem nota. Mas você já pensou como é que seria a vida sem liberdade? Você já pensou como é que seria a vida se você não pudesse sair dessa sala onde você está agora? Esse é o nosso tema do dia. Os crimes contra a liberdade. As condutas que privam o homem desse bem essencial. E para começar, a gente tem que lembrar que liberdade não é só liberdade ambulatória, a liberdade locomotiva, não é só a liberdade de ir e vir. É também a liberdade de fazer, de querer, de pensar, enfim, a liberdade de expressar a sua autodeterminação. Todos nós sabemos, e isso é bem conhecido, que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Mas um espaço de liberdade, isso o ser humano tem que ter para poder ser verdadeiramente humano. Os crimes contra a liberdade, por isso, estão lá, dentro dos crimes contra a pessoa, no título 1 do Código Penal, junto dos crimes contra a vida, os crimes contra a integridade física, os crimes contra a honra. A liberdade é um bem tão precioso quanto todos esses outros. Dentro dos crimes contra a liberdade, o primeiro capítulo trata dos crimes contra a liberdade individual. E esses são 4. Ameaça, constrangimento ilegal, sequestro ou cárcere privado e redução à condição análoga à de escravo. Redução à condição análoga de escravo, um crime, aliás, infelizmente tão comum no nosso Brasil, de imensas áreas rurais, urbanas também, certo, mas nas áreas rurais é mais incidente essa triste modalidade de resquício da escravidão. Mas vamos começar pelo começo. O primeiro dos crimes contra a liberdade, portanto, é o constrangimento ilegal. E a primeira coisa que você tem que saber é que o constrangimento ilegal é um crime subsidiário, implicitamente subsidiário, quer dizer, não é uma subsidiariedade expressa, explícita, não está escrita na lei, não está escrito na lei que o constrangimento ilegal é subsidiário, mas é. O que significa isso?
significa que constrangimento ilegal é elementar típica de muitos outros delitos. E quando o constrangimento for um meio de cometimento de outros delitos, então ele não é punido como crime autônomo, ele é elemento de outro crime. Quer um exemplo? Pois bem, o crime de estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Quer dizer que o estupro é uma forma de constrangimento ilegal com uma finalidade determinada, que é o ato libidinoso. Quer ver outro exemplo? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça alguma coisa com o intuito de obter indevida vantagem econômica. É o crime de extorsão. Então, se o constrangimento tiver como objetivo final auferir vantagem econômica indevida, o crime é de extorsão. Portanto, o constrangimento ilegal só é punido como crime autônomo quando ele não for parte de outro delito. E aí, como é que é o constrangimento ilegal? Quais são os elementos do tipo do constrangimento ilegal? Constranger é obrigar, compelir, forçar alguém a fazer o que essa pessoa não queria. Então, qual é a forma de cometimento do constrangimento legal? É constranger por meio de violência, grave ameaça ou, preste atenção que isso é muito importante, ou depois de por qualquer outro meio ter reduzido a vítima à impossibilidade de resistência, ter reduzido a capacidade de resistência da vítima. Nós já vimos isso antes, sabe aonde? No crime de roubo. Então, se você bem se lembra, você se lembra que essa modalidade de violência, esse reduzir a capacidade de resistência da vítima, chama-se violência imprópria. Isso aparece no roubo e olha só, voltou a aparecer aqui no constrangimento ilegal. Portanto, o constrangimento ilegal é constranger mediante violência, grave ameaça ou por qualquer modo após ter reduzido a capacidade de resistência da vítima. Então, por exemplo, através da administração de soníferos, entorpecentes, através de qualquer modo, a hipnose, né? Enfim, teses, situações mais mirabolantes, mas por qualquer modo, depois de haver reduzido a capacidade de resistência da vítima. Essa é a violência imprópria. Mas é constranger a quê? Quer dizer que se eu encontro alguém na rua cometendo um crime e impeço essa pessoa de cometer o crime, eu pratico constrangimento ilegal? É isso? É claro que não. E por que não? Porque o constrangimento ilegal é obrigar alguém a fazer o que a lei não manda, fazer o que a lei não manda, ou não fazer o que a lei permite. Fazer o que a lei não manda, ou não fazer o que a lei permite. Portanto, obrigar alguém a não cometer um crime não é constrangimento ilegal, porque a lei não permite que se cometam crimes. O constrangimento é obrigar alguém a fazer o que a lei não manda ou a não fazer o que a lei permite. Eu vou te dar um exemplo que hoje está na moda. Todos sabem aí que os fumantes estão visados pela sociedade, são considerados persona não grata no interior da maioria dos lugares, da maioria das cidades do Brasil, não é mesmo? Existe um grande movimento contra o tabagismo. Imagina que alguém está fumando ali num lugar aberto, num lugar, enfim, que não tem nenhuma vedação, não tem nenhuma proibição legal, mas o cigarro te incomoda. E aí você chega ali e obriga a pessoa a apagar o cigarro. Trata-se de constrangimento ilegal. Você está obrigando a pessoa a deixar de fazer alguma coisa que a lei não impede que ela faça, que a lei não proíbe. Portanto, constrangimento ilegal. Então, o que nós já aprendemos a respeito do constrangimento ilegal? Que ele é um crime subsidiário, que, portanto, ele só pode ser punido quando não tiver uma intenção específica que o torne elementar de outro crime, e que ele é cometido através de 3 formas: violência, grave ameaça, ou de outro modo haver reduzido a capacidade de resistência da vítima, e também que ele tem como objeto, ele tem por objeto obrigar a pessoa a fazer o que a lei não manda, ou impedir a pessoa de fazer o que a lei permite. E se eu impedir alguém de praticar prostituição? E aí? É constrangimento ilegal? Eu acho que a pessoa está destruindo a sua vida, fazendo muito mal para si própria, e eu impeço ela de exercer a prostituição. É constrangimento legal?
que você acha? É constrangimento ilegal, sim. Impedir as pessoas de realizar atos imorais, mas não ilegais, é constrangimento ilegal. Se eu estou impedindo a pessoa de fazer o que a lei não proíbe, o que a lei permite que ela faça, isso é constrangimento ilegal, mesmo que seja um ato imoral. Deu para entender? Muito bem. E para finalizar o nosso estudo de constrangimento ilegal, existem duas situações definidas pela lei, pelo código, em que o legislador decidiu que não há constrangimento ilegal. São, portanto, duas situações de atipicidade, quer dizer, a conduta, para aqueles que são familiarizados com o vocabulário jurídico, a conduta não é sequer típica. O que não é constrangimento ilegal? Presta atenção. Em primeiro lugar, há o constrangimento para impedir suicídio. O constrangimento para impedir suicídio, a coação para impedir suicídio. E isso demonstra uma coisa interessante a respeito do nosso ordenamento jurídico. Demonstra que o suicídio não é lícito, o suicídio não é crime, mas ele ao mesmo tempo não é uma conduta lícita, porque caso contrário seria constrangimento ilegal impedi-lo. O suicídio é uma conduta ilícita, embora não seja criminosa. Então, o constrangimento para impedir alguém de cometer suicídio é, sim, constrangimento ilegal. E a segunda espécie, que não caracteriza constrangimento ilegal, a segunda espécie é o constrangimento caracterizado pela intervenção médica ou cirúrgica quando existe grave perigo de vida para o paciente. Intervenção médica ou cirúrgica quando existe grave perigo de vida para o paciente também não é constrangimento ilegal. Quando a gente fala do grave perigo de vida, a gente pensa logo no estado de necessidade. Mas aqui, eu nem preciso do estado de necessidade, porque já está no próprio tipo. Já consta do próprio tipo que não há crime de constrangimento legal na intervenção cirúrgica ou médica feita sem o consentimento do paciente, muitas vezes contra a vontade do paciente, para salvar a vida de um perigo iminente grave. Então, duas formas que não caracterizam constrangimento legal. O constrangimento para impedir suicídio não é constrangimento legal e o constrangimento representado pela intervenção médica ou cirúrgica para salvar a vida do paciente. Constrangimento legal é isso. Mas a nossa liberdade não seria completa se nós vivêssemos com medo. Muitas vezes, privar alguém da liberdade não é só obrigar a pessoa a fazer essa ou aquela coisa. Simplesmente atemorizá-la, deixá-la num estado de sobressalto constante, já priva a pessoa da paz de espírito necessária para gozar e usufruir da sua liberdade. Pois esse é o objeto jurídico do crime de ameaça. Agora, muito cuidado. A ameaça também é um crime subsidiário. Muitos delitos têm ameaça como forma de cometimento. O próprio roubo, mediante violência ou grave ameaça. O próprio estupro, mediante violência ou grave ameaça. Então, a ameaça só vai ser crime autônomo quando ela não for parte de um outro delito. A ameaça é um crime muito interessante, você sabe? Porque é um crime que a gente se depara às vezes no cotidiano, né? Imagina você ali, sei lá, saindo do elevador do seu prédio e vem um morador que não vai com a tua cara e fala: "Ó, eu vou te pegar. Se preocupe, se cuida bem da sua saúde." É ameaça? Com certeza. Ameaça significa por qualquer meio, palavras, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ameaçar alguém de um mal injusto e grave. Então vamos começar a decupar o crime de ameaça. Vem comigo decupando o crime de ameaça. Em primeiro lugar, ela pode ser praticada por qualquer meio. Por palavras, por gestos, ou por meio simbólico. Eu posso, por exemplo, mandar para sua casa, imagina um exemplo assim, um pouco tirado do filme de máfia. Eu mando para tua casa uma caixinha com um passarinho esganado, com o pescocinho quebrado. O que você acha que isso significa? Que é o que eu estou pretendendo fazer com você. Então, a ameaça pode ser por palavras,
por gestos, né, ou por qualquer meio simbólico, desde que ela transmita uma ideia atemorizante, desde que ela não seja jocosa. Eu te mato, né? Eu, pessoalmente, que sou de família italiana, na família italiana as coisas são sempre assim, um pouco exacerbadas, né? Meu Deus, eu te pego. Isso não é. É o ânimo jocante. É preciso da intenção séria de ameaçar. Então ela pode ser praticada por qualquer meio. E aí, por falar em intenção, é muito interessante, por falar em intenção, muito se discute na doutrina e na jurisprudência se o estado de ira é compatível ou não com crime de ameaça. Entenderam? Imagina que você está numa briga, imagina que você está naquela disputa, e aí você fala, olha, você está irritado com a pessoa, enervado, você fala, eu vou acabar com a sua raça e etc. Será que a ameaça proferida no momento de ira, de fúria, ou mesmo de embriaguez, caracteriza o dolo de ameaça, caracteriza a intenção séria de ameaça? Como em muitas coisas no direito, há duas posições. Há quem acredite que sim. Há quem acredite que a ameaça proferida no momento de ira, de fúria, é até mais atemorizante, porque geralmente quando eu ameaço alguém nesse momento de ira, eu faço com palavras mais fortes, eu faço de forma mais convincente, o temor que eu causo é maior. Há outros que entendem que não, que o momento de fúria, o momento de ira, o momento de ânimos quentes é incompatível com a intenção séria de ameaçar. Para que haja ameaça é preciso, de qualquer forma, de uma intenção séria e não só da bravata, da boca para fora ou da brincadeira. De que formas, então, eu posso ameaçar? Do que eu posso ameaçar? De qualquer mal injusto e grave. Esse mal, em primeiro lugar, tem que ser injusto. Então não há ameaça se eu te ameaçar de um mal justo. Se eu sou sua credora e eu ameaço cobrar a dívida, eu vou cobrar essa dívida de você, isso não é ameaça. Eu sei que você cometeu um crime, eu falo, eu vou te denunciar para a polícia. Isso não é ameaça. Ameaça é ameaçar de um mal injusto e grave. O mal tem que ser injusto e o mal tem que ser grave. Mas o mal não precisa ser verdadeiro. Eu posso dizer, eu te mato, sem nunca ter tido a intenção de te matar, pouco importa. Desde que a minha intenção tenha sido te apavorar, tá ok. O crime de ameaça está configurado. Questão super interessante. E se eu ameaçar alguém de alguma coisa supersticiosa? O exemplo, e eu aqui quero pedir a máxima vênia para adentrar nesse exemplo, que é um exemplo da doutrina, para não ofender a qualquer filiação religiosa, mas o exemplo da doutrina é o exemplo da macumba. Então imagina que eu sei que você é uma pessoa que tem essa crença e eu falo, olha, eu vou fazer uma macumba braba, eu vou amarrar sua vida para todo sempre. Será que a ameaça de um mal supersticioso, um mal que não é um mal cientificamente comprovado, ela é ameaça? Prevalece que sim, se o destinatário da ameaça, se a pessoa que recebe a ameaça, poderia ter ficado com medo dela. Quer dizer, se ela é uma ameaça que em relação àquele sujeito passivo é idônea para provocar temor. Aliás, é aqui que a gente termina com a ameaça. A ameaça não precisa provocar medo de verdade. É um crime formal. A intenção dela é provocar temor. Mas haverá ameaça, mesmo que a vítima seja corajosa, eu não tenho medo de nada, se a intenção era aterrorizar, atemorizar, e o meio era idôneo para tanto, haverá ameaça de qualquer forma. Muito bem, só cuidado para não confundir ameaça com constrangimento ilegal. No constrangimento ilegal, a ameaça é usada para obrigar você a fazer alguma coisa. Você quer saber um exemplo? Que às vezes até os livros se equivocam? Se eu falo assim, cuidado, hein? Se você não matar o fulaninho, eu mato você. Cuidado, hein? Se você não matar o fulaninho, eu mato você. O que é isso? Isso é ameaça ou isso é constrangimento legal? Isso é constrangimento. Eu estou usando da ameaça para te obrigar a fazer uma coisa que é matar o fulaninho. Para te obrigar a fazer uma coisa que a lei não obriga. Pelo contrário, né? Que a lei proíbe. Então isso não é ameaça. Isso é constrangimento ilegal. Deu para entender? Muito bom. Sequestro ou cárcere privado. É um crime que todo mundo confunde com seu primo mais grave, que é a extorsão mediante sequestro. Mas a primeira coisa que a gente tem que notar é que a extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio, em que a extorsão, a privação da liberdade,
A privação da liberdade é, na verdade, um meio para a extorsão. A extorsão é o fim. A privação da liberdade é apenas um meio. O sequestro ou cárcere privado, não. É um crime mais leve, é um crime que não é hediondo, e é um crime que não tem como objetivo a privação, a extorsão. Não tem como objetivo auferir vantagem econômica indevida. Pode ter qualquer outro objetivo, não esse. Muito se pergunta a respeito da diferença entre o sequestro e o cárcere privado. Se caísse na tua prova, você saberia a diferença entre sequestro e o cárcere privado? A diferença apontada pela doutrina é o grau de confinamento. De fato, quando eu falo em cárcere privado, parece que eu fico ali circunscrita a um lugar fechado. Enquanto que sequestro não precisa ser num lugar confinado, encarcerado, enclausurado. Imagina que eu tiro você da sua casa e levo você para uma ilha deserta e deixo você lá, sem barquinho nem nada para voltar. Eu posso dizer que eu te sequestrei, mas não que eu estou te mantendo em cárcere privado. Dá para entender? É o grau de confinamento, é o grau de é o espaço fechado no qual eu me encontro. Agora, cuidado, cárcere privado não precisa ser dentro da sua casa. Eu posso levar você para um cativeiro e te deixar lá em cárcere privado, tranquilamente. O crime de sequestro ou cárcere privado tem algumas formas em que ele fica mais grave, tem algumas qualificadoras. Ele vai ser qualificado quando cometido contra ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. Ele será qualificado quando cometido contra ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. Se eu tranco minha mulher em casa, meu marido em casa, meu filho, meu pai, maior de 60 ou menor de 18. Veja as pessoas que vão qualificar o crime: ascendente, descendente, cônjuge, maior de 60, menor de 18. Além disso, o sequestro ou cárcere privado também vai ter uma pena aumentada quando for cometido ou quando a duração da privação da liberdade for de mais de 15 dias. Então veja, se ele durar mais do que 15 dias, ele vai ter uma pena aumentada, vai ter uma qualificadora, vai apresentar uma forma qualificada. Não existe um tempo mínimo, desde que seja um tempo juridicamente relevante, para caracterizar o sequestro. Mas se ele durar mais do que 15 dias, ele fica qualificado. Então, anota aí. Ele pode ser qualificado em razão do sujeito passivo, ele pode ser qualificado em razão da duração. Além disso, ele também pode ser qualificado se for cometido por meio de internação da vítima em casa de saúde. Isso é um caso muito dramático. Imagina que eu interno aí meu pai contra sua vontade, sem necessidade, numa casa de saúde, sem que ele queira. Trata-se de sequestro ou cárcere privado com pena aumentada, através da internação da vítima em casa de saúde ou estabelecimento similar. Quarta qualificadora: o sequestro também vai ter uma pena aumentada quando for cometido com fins libidinosos. Isso é muito importante, porque antigamente havia um crime chamado rapto, que era justamente a privação da liberdade com fins libidinosos. Esse crime foi extinto, revogado em 2005, mas não houve uma verdadeira abolitio criminis. A conduta não foi descriminalizada, continua sendo crime. E um crime até mais grave do que o antigo rapto, que é o sequestro ou cárcere privado qualificado pelo fim libidinoso. E por fim, a última qualificadora é quando dos maus tratos ou das condições da detenção. Então veja, não precisa ser nenhuma consequência da violência, mas uma consequência das condições em que a pessoa ficou ali privada de sua liberdade, advém grave sofrimento físico ou moral. Quando das condições da detenção ou dos maus tratos impingidos à vítima, sobrevém grave sofrimento físico ou moral. Então, o sequestro é isso. Você já sabe a conduta: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Você já sabe a diferença entre sequestro e cárcere privado. Você já sabe as 5 qualificadoras que aumentam a pena do cárcere privado. Tudo bem? Muito bem.
O último crime é o crime de redução à condição análoga à de escravo. É um crime interessante. Quando ele foi introduzido no Código, ele era muito seco. Reduzir alguém à condição análoga de escravo. Era muito vago. Como assim? Que tipo de escravo? Escravo pessoal? O escravo sexual? Como assim, reduzir alguém à condição análoga de escravo? Então, ele sofreu um acréscimo. E hoje fica claro que ele é um crime realmente de cunho laboral. Esse é o mais interessante desse crime. O crime de redução à condição análoga de escravo é um crime que, embora não esteja dentre os crimes contra a organização do trabalho, é um crime, na verdade, contra a organização do trabalho. E tanto é que o STF reafirmou posição anterior, embora não seja pacífica, é majoritária no Supremo, no sentido de que o crime de redução à condição análoga de escravo é de competência da Justiça Federal, tal como a Constituição Federal preconiza para os crimes contra a organização do trabalho. Então, é de competência da Justiça Federal. Ok? Muito bem. Todo mundo, eu acho que principalmente em determinada fase da vida, em que está aí começando no emprego, está aí começando no estágio, se sente um pouco escravo. Mas o que é de verdade a redução à condição análoga de escravo? Consiste em submeter alguém a condições de trabalho degradantes, a jornada de trabalho exaustiva, claro, tudo fora do permitido em lei, jornada, por exemplo, porque há trabalhos que são exaustivos por si só. Isso não é trabalho escravo. Há jornadas de trabalho exaustivas ou impedir o abandono do local de trabalho, e aí através de inúmeros meios. Então, quer dizer, além dessa questão das condições de trabalho, condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, existem várias modalidades desse crime que tratam da liberdade propriamente de locomoção, de impedir que o trabalhador abandone o seu local de trabalho por exemplo, dívida contraída com o empregador, por exemplo, retenção de documentos do empregado, por exemplo, não fornecimento de meios de transporte. Né? Se você pensar num lugar de trabalho muito distante, o não fornecimento de meios de transporte é muito comum. Dessas modalidades, na verdade, a mais tristemente comum no Brasil é aquela da dívida contraída com o empregador. É a escravatura por dívida, que existia desde os tempos de feudalismo e que, infelizmente, nos dias de hoje, ainda sobrevive no nosso país. Então o sujeito vai trabalhar numa determinada fazenda, ele tem que comprar os mantimentos na mercearia da fazenda, na vendinha da fazenda, e com isso ele fica sempre com uma dívida que o impede de abandonar o local de trabalho. E o resto, vocês já viram aí nos jornais, na televisão, né? Toda a mídia em cima desses casos que infelizmente ainda perduram depois de tanto tempo da abolição da escravidão, e a gente tem casos realmente, tipicamente, de escravidão ainda no Brasil, e que precisam ser combatidos. E para combatê-los, nós temos que conhecê-los. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, estudando os crimes contra a liberdade individual. Terminamos por aqui o nosso tema do dia. Foi curto, mas foi completo. Você sabe tudo o que precisa saber para prestar uma prova de OAB ou de concurso envolvendo esses crimes. Mas ficou uma dúvida? Ficou um ponto sem esclarecimento? É para isso que a gente tem Pergunte ao Professor, tá bom? Não saia daí não. Crimes contra a liberdade, esse é o nosso tema do dia. E se sobrou alguma dúvida, alguma indagação, algum questionamento, essa é a sua hora de mandar o seu e-mail lá para o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Então a gente adora a sua participação do fundo do coração, é muito importante para a gente que você participe, que você diga o que você não entendeu, que você mande a tua sugestão, a tua crítica, isso é super importante para a gente. É o provafinal@lfg.com.br.
Enquanto você não manda, a gente vai falando aqui com os telespectadores que já gravaram perguntas sobre a aula de hoje. Então, vamos ver o que eles têm a perguntar a respeito desses temas todos? Quais são as perguntas que estão aí na cabecinha dos candidatos do Brasil inteiro a respeito desses pontos? Vamos ver. Pergunte ao professor. Professora, impedir alguém de realizar uma conduta imoral, por exemplo, a prostituição, é crime? Pois é, né? Essa é uma pergunta, eu sei por que a candidata, eu estou chamando de candidata porque ela, de fato, está antenada com a realidade de concurso público. Eu sei porque a candidata fez essa pergunta, porque ela vive caindo. É mesmo uma das perguntas mais comuns de concurso. E a resposta, como você viu aqui na aula, é sim. Sim, quer dizer, não pode impedir a pessoa de realizar atos imorais. Então a resposta à pergunta dela é sim, é constrangimento ilegal. Ou seja, não pode impedir alguém de realizar um ato imoral. Sei lá, se tem alguém que está fumando e você acha que é errado fumar, a pessoa não está bem de saúde e você arranca o cigarro da mão dela e impede ela de fumar, embora seja um ato motivado ali por altruísmo, um ato motivado pela tua generosidade, pela tua vontade de ajudar, é constrangimento ilegal, sim. Da mesma forma, impedir alguém de exercer a prostituição. Prostituição não é crime, portanto, é constrangimento ilegal? Sim. Agora veja, ato imoral não se confunde com ato ilícito. É possível que um ato seja ilícito, embora não seja crime. Eu dei durante a aula o exemplo do suicídio, que não é crime, mas é ilícito. Portanto, não há constrangimento ilegal em impedir suicídio. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo. Impedir alguém a consumir drogas. Impedir alguém de consumir drogas. A pessoa quer se drogar e você impede. É constrangimento ilegal? Não. Porque apesar de, paradoxalmente, o consumo de drogas não ser crime, o porte de droga para consumo é, né? Mas o consumo propriamente dito não ser crime, o fato é que também não é uma atitude lícita, não é uma atitude permitida. Portanto, não há nenhum constrangimento ilegal, não há constrangimento legal em impedir a pessoa de, por exemplo, se drogar. Tudo bem? Agora, de se prostituir, melhor conversar, né? Do que partir para a violência. Próxima pergunta. Professora Patrícia, se eu ameaçar um ladrão de entregá-lo à polícia, é crime? É uma pergunta também que vive caindo em prova. Ameaçar alguém, ou constranger alguém, ou ameaçar alguém, no caso é a pergunta dela, ameaçar alguém de um mal justo. É o tal do ameaçar o ladrão de entregá-lo à polícia. Então eu quero fazer aqui uma diferenciação interessante. Para ameaça, o crime de ameaça, vem aqui um pouquinho para eu ver se eu consigo te explicar direitinho. Para o crime de ameaça, é preciso que eu ameace alguém de um mal injusto. Nós já vimos que ameaçar alguém de um mal justo não é crime. Então, portanto, ameaçar um ladrão de entregá-lo à polícia não é crime de ameaça. Mas quando a ameaça é elemento de outros tipos penais, nós vimos que a ameaça pode ser elemento, por exemplo, de estupro. Eu constranjo mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal. Ou elemento do crime de extorsão. Extorsão também é constranger mediante violência ou grave ameaça. Ou mesmo do crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é constranger mediante violência ou grave ameaça, ou depois de, por outra forma, haver reduzido a capacidade de resistência da vítima. Pois bem, quando o crime de ameaça ou a conduta de ameaçar é elemento de outro tipo penal, não é necessário que a ameaça seja de um mal injusto. Mesmo a ameaça de um mal justo pode ser uma ameaça grave o suficiente, por exemplo, para caracterizar extorsão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sei que você cometeu um crime, então eu começo a te chantagear. Eu ameaço de te entregar para a polícia se você não me pagar uma quantia em dinheiro. Isso é crime de extorsão? O mal do qual eu estou te ameaçando é justo. Eu estou te ameaçando de te entregar à polícia. Mas apesar do mal ser justo, há o crime de extorsão? Com certeza. Porque quando a ameaça é usada como uma forma de constrangimento, o que está errado é o constrangimento. O que está errado é que eu não posso obrigar a pessoa, através daquela ameaça ou não, a fazer o que ela não queira.
Portanto, o errado é o constrangimento. Quando a ameaça é um crime autônomo, eu só estou punindo a ameaça não está sendo usada para constranger ninguém, a ameaça só está sendo usada para deixar intranquila a pessoa, para atemorizar a pessoa. Quando a ameaça é um crime autônomo, aí ela tem que ser uma ameaça de um mal injusto e grave. Portanto, ameaça de mal justo não configura ameaça. Bela pergunta da candidata e que cai muito em concurso público mesmo. Vamos ver a próxima? Próxima. Professora, quem responde pelo crime de trabalho escravo? É a empresa que contrata? Essa é uma pergunta legal, uma pergunta bem do nosso cotidiano, uma pergunta que, sobretudo, as pessoas que não têm grande familiaridade com o universo jurídico se fazem. Né? Uma fazenda, ele contrata trabalho escravo. Você vê a toda hora os auditores fiscais do trabalho comparecendo aos estabelecimentos comerciais, agrários, etc., para fiscalizar se há ou não trabalho escravo. E aí, quem é que responde pelo trabalho escravo? É a empresa? O que você acha? Não pode ser, né? Não pode ser porque só existe um crime pelo qual se pode responsabilizar a pessoa jurídica no Brasil. E você sabe muito bem qual é ele. Ele é o crime ambiental, ou são os crimes ambientais. Pessoa jurídica no Brasil, lembre-se disso, atualmente só pode ser responsabilizada por crime ambiental. E por quê? Porque não há previsão. Não há previsão na Constituição de outra hipótese. Na verdade, há. Há previsão na Constituição de crimes contra a ordem econômica. Mas essa previsão precisa de regulamentação infraconstitucional, que até hoje não existiu, não foi feita. Portanto, não há vigente no Brasil hoje nenhuma hipótese outra, salvo de crimes ambientais, para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Portanto, respondendo à aluna, não é a empresa que contrata, é a pessoa física responsável ali pelo contrato de trabalho. A gente tem que ver quem que é. Se é o dono da empresa que sabia ou se ele não sabia, se era o gerente, enfim, quem é que é a pessoa física responsável. Mas PJ, por crime contra aqui o trabalhador, nunca, nunca mesmo. Tá bom? Próxima pergunta. Vamos ver. Professor, eu já vi falar em rapto. O que seria isso? Pois é, quem ouviu falar em rapto, ouviu certo, mas um pouco atrasado. O rapto não existe desde 2005, olha lá se vão 5 anos que não há mais rapto. Antigamente, eu digo antigamente assim, até 2005, havia 3 crimes que tratavam da privação da liberdade. O sequestro ou cárcere privado, que é o 149, a extorsão mediante sequestro, que até hoje ainda existe, o crime de extorsão mediante sequestro, que é o 159, e o rapto, que era o 319. O rapto, que era o 319. Qual era a diferença entre esses 3 crimes? Era a intenção. A extorsão mediante sequestro tem como intenção obter uma indevida vantagem. O rapto tinha como intenção obter favorecimento sexual. E o sequestro, que é esse crime que nós estudamos hoje, não tinha nenhuma intenção especial. É um crime que não exige nenhum elemento subjetivo especial. Portanto, havia 3 crimes antigamente que tratavam da privação da liberdade. Hoje, existem apenas 2. Porque aquele que era o rapto, o 219, foi revogado, o artigo foi formalmente revogado, mas a conduta não foi descriminalizada. Houve aquele fenômeno que você conhece com o nome de continuidade normativo típica. Lembra disso? Continuidade normativo típica é o que aconteceu aqui com o rapto. Continuou a ser típico, não teve solução de continuidade, não teve quebra de continuidade, pelo contrário. Tornou-se uma lei, ou tornou-se um delito mais grave do que era. A pena do antigo rapto era de 1 a 5 anos. A pena do sequestro qualificado pelo fim libidinoso é de 2 a 5. Então foi uma novatio legis in peius. Em suma, não há mais rapto, o que é a sequestro qualificado pelo fim libidinoso. Tudo bem? Próxima questão. Professora, qual a diferença entre sequestro e cárcere privado?
Pergunta clássica, pergunta básica de concurso. A gente acabou que já abordou isso aqui na aula, mas não custa repetir. Vale sempre a pena repetir. A diferença é o grau de confinamento. É o grau de restrição da liberdade ambulatória. O cárcere privado precisa dessa figura do encarceramento, da clausura, do espaço fechado. Enquanto que o sequestro, nem sempre. O sequestro não exige esse confinamento extremo, essa privação da liberdade ambulatória tão restrita. Agora, a bem da verdade, gente, isso é pouco importante, sabia? Até porque pensa o seguinte, se há uma diferença, e a gente está habituado a dizer que não existem palavras vãs na lei, se há uma diferença entre sequestro e cárcere privado, por que no crime do artigo 159 só se fala em sequestro, não se fala em cárcere privado? O artigo 159 é o artigo que se chama extorsão mediante sequestro. Não fala extorsão mediante sequestro ou cárcere privado. É só extorsão mediante sequestro. E extorsão mediante sequestro é sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem indevida. Sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem indevida. Mas então é preciso sequestrar e manter a pessoa em cárcere privado. Quer dizer que se eu mantenho a pessoa dentro de um cativeiro fechado, eu não respondo pelo crime do 159? Estranho, né? É muito incongruente. É muito, enfim, pouco lógico. Então, a bem da verdade, o que a doutrina entende é que essa distinção entre sequestro e cárcere privado é pouco importante. Até porque, lá no artigo 159, o conceito de sequestro acaba incluindo, inevitavelmente, o de cárcere privado. Você entendeu? Porque é claro que lá no 159 não é só sequestro, é também o cárcere privado. Mas o legislador não falou cárcere privado. Então, o conceito de sequestro acaba incluindo o de cárcere privado. Portanto, na prática, essa distinção é pouco importante. Mas, na teoria, é muito importante e cai demais em concurso. Então, veja só, faça aí um checklist do que nós já aprendemos aqui. Nós aprendemos quais foram as perguntas aqui que foram feitas e que são ótimas para caírem em concurso público. Nós vimos aqui a primeira pergunta, que era sobre o constrangimento para impedir alguém de praticar um ato imoral. Não foi isso? E é crime de constrangimento legal. Nós vimos uma segunda pergunta, que era ameaça de um mal justo. Ameaça de um mal justo é crime? Totalmente, né? O mal totalmente errado, né? O mal tem que ser injusto. Para outros crimes, a ameaça pode ser de um mal justo, mas para o crime de ameaça, o mal tem que ser injusto. Ameaçar alguém de entregar para a polícia, ameaçar alguém de contar, sei lá, revelar uma conduta adulterina, alguma coisa assim, não é crime de ameaça, não faz parte do crime de ameaça. O crime de rapto foi revogado, não existe mais rapto, não há mais rapto no Brasil desde 2005. Então tá completamente desatualizada aqui essa pergunta a respeito do rapto. No próximo bloco, nós vamos ver então como é que essas questões caem em prova de concurso. Em prova de concurso de verdade, que já caiu. Vamos ver se a gente saberia responder? Então fica aí, porque eu quero que você comemore comigo se você acertar as questões, tá bom? Até! Pois bem, então estamos de volta aqui e agora é a hora da verdade, agora é a hora do X da questão. O tema do dia são os crimes contra a liberdade, é sobre isso que nós falamos. Nós já fizemos 2 blocos, estamos aqui no terceiro, se você chegou agora, mas chegou ainda em tempo de ver o X da questão. E olha que as questões de hoje não tão fáceis, são questões complexas, que foram extraídas, enfim, todas de concursos anteriores e questões que não são simples. Vamos encarar? Vamos lá! Assinale a alternativa correta. O rapaz que sequestra a moça, com intenção de manter com ela atos libidinosos, responde pelo crime de rapto. Responde pelo crime de rapto?
Não, né? Nós já vimos que não. Rapto foi revogado, não foi abolido, não diga isso que está errado, mas foi revogado em 2005. Não há crime de rapto no Brasil desde 2005. Então a alternativa está querendo pegar quem estudou pelo livro desatualizado. Tá errada, nós não vamos assinalar não. Vamos para a próxima. Pratica o delito de cárcere privado o filho que interna o pai em casa de repouso sem o consentimento dele, com o objetivo de usufruir de seus bens. E a questão foi até simples, né? Porque podiam ter perguntado se era um sequestro ou um cárcere privado com pena aumentada. E seria sim. Pratica cárcere privado, o filho que interna o pai em casa de repouso, sem consentimento dele, com o objetivo de usufruir de seus bens. E de forma qualificada, com pena de 2 a 5 anos. Então, esse é o X da questão. É a alternativa B. Mas nós aprendemos aqui um truque estratégico para fazer prova de múltipla escolha, que é nunca parar no meio da leitura. Porque pode ter uma que esteja mais certa ainda, e pode ter uma que diga, todas estão corretas. E aí, eu me afobei, me antecipei, perdi a questão. Próxima, vamos continuar lendo. Comete o delito de sequestro a enfermeira que, não tendo filhos, subtrai recém-nascido da maternidade, mantendo em seu poder em local ignorado. Eu vou ler as duas últimas, porque as duas últimas vão fazer o mesmo raciocínio. Pratica o delito de sequestro o pai que subtrai o filho sob a guarda judicial da mãe de que tem conhecimento, levando-o para outro país. Você sabe que essa questão, eu me lembro que quando teve aquele episódio, não sei se você está lembrado, do crime da Vilma. Está lembrado do crime da Vilma? Lembra que a Vilma, ela fazia isso? Ela subtraía bebês, aí o que ficou famoso foi o Pedrinho, lembra? Subtraiu o Pedrinho, levou ele para ela, registrou como se fosse filho dela. E quando logo que aconteceu o crime, eu me lembro que alguns jornais, algumas redes de televisão anunciaram o caso como sendo sequestro de bebê. Não. Ela não ficou privando o Pedrinho, o bebê, da sua liberdade. Até porque a liberdade de um bebê é um pouco restrita já por natureza. Não foi isso. O que houve aqui foi subtração de incapazes. Não é um crime contra a liberdade, é um crime contra o pátrio poder. É um crime lá contra a organização da família, né? É um crime contra o pátrio poder, não é um crime contra a liberdade propriamente dita. Portanto, nem ela, nem o pai privaram a criança ali de sua liberdade. Não é um crime de sequestro em nenhum dos dois casos. Mas você vai lembrar disso se cair numa prova? Porque muita gente falou essa besteiroca, viu? Que a Vilma tinha cometido sequestro. Bom, teve gente até que falou que a Vilma tinha cometido um furto de bebê. Aí é demais, né? Furto de bebê não tem. Mas nem sequestro. O que tem aqui é subtração de incapaz. Tudo bem? Então quer dizer que ficamos sossegados, ficamos tranquilos, porque a alternativa correta realmente é a alternativa B. Teve dúvida? Deu tranquilo para fazer? Deu? Vamos para a próxima. O agente que priva sua ex-namorada com 17 anos de idade de sua liberdade, detendo-a em recinto fechado de sua casa por 10 dias e provocando-lhe, em razão dos maus tratos, grave sofrimento físico, a fim de obrigá-la a reatar o relacionamento, responde por... Vem cá comigo um pouquinho. Você lembra do caso da Eloá? Eu não vou me lembrar do namorado. Eu só lembro do nome dela. Não vou me lembrar do nome do namorado, do rapaz. Mas o rapaz que matou a Eloá, você sabe por que ele está sendo processado? Ele está sendo processado por 2 crimes, na verdade, contra a Eloá e mais 2 contra aquela amiga da Eloá, lembra? E esses 2 crimes que ele está sendo processado contra a Eloá são sequestro, ou cárcere privado, e homicídio. Porque, veja, foram 2 coisas. Provocou-se 2 sofrimentos. Só o fato dela ter ficado ali, horas a fio, presa, sem poder sair,
naquela angústia, já é um crime de sequestro ou cárcere privado. E depois, fatalmente, veio o homicídio. Então eu só estou contando aqui, narrando o caso da Eloá, para te dar um exemplo de um caso real, verdadeiro, em que houve a punição por esse crime de sequestro ou cárcere privado, e que é parecido com esse aqui, né? Que a gente está comentando. Então vamos ver as alternativas. Pratica crime de cárcere privado pelo fato... Crime de cárcere privado qualificado pelo fato de a vítima sofrer grave sofrimento físico. Eu vou fazer questão que você conte comigo de novo as qualificadoras. Você lembra das qualificadoras? A qualificadora em razão da pessoa, conta no dedinho, ascendente, descendente, cônjuge, maior de 60, menor de 18. A qualificadora em razão da duração, mais de 15 dias, nesse caso não foi. A qualificadora em razão do modo, mediante internação em casa de repouso, hospital ou estabelecimento similar. Lembra disso? Ou estabelecimento similar, que foi o caso anterior ali, que foi o caso que a gente comentou no problema anterior. Essa aqui, só voltando aqui para a questão, nessa questão, o sequestro ou cárcere privado não foi qualificado por nenhuma dessas razões, mas foi qualificado por aquela última razão que eu havia mencionado. Se em razão dos maus tratos, a vítima sofre intenso sofrimento físico ou moral. Se em razão dos maus tratos, lembra disso? A vítima sofre intenso sofrimento físico ou moral. Se isso acontece, então o sequestro será qualificado. Alternativa A. Tá certa. Já encontramos? Já encontramos. Vamos para B, para ler as outras. Sequestro em concurso com lesões corporais, já que provocou grave sofrimento físico para a vítima. Mas ora veja, o grave sofrimento físico para a vítima já é elemento do sequestro qualificado. Então, não é um crime autônomo, é um crime só. Sequestro qualificado pelo grave sofrimento à vítima. Próxima, vamos ler? Crime de constrangimento ilegal, além das penas correspondentes à violência. Nós vimos que o constrangimento ilegal é um crime subsidiário. Ele só é punido quando não constituir crime autônomo, né? Então, ele só é punido quando não constituir parte de um outro crime. Ele só é punido como crime autônomo quando não constituir parte de outro crime. E nesse caso ele é parte de outro crime, de um crime mais grave, que é o crime de sequestro ou cárcere privado. Então aqui o crime de sequestro ou cárcere privado absorve o eventual constrangimento ilegal. Próximo, sequestro especial previsto no artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem validade nenhuma, é o crime alternativa A. O crime de sequestro ou cárcere privado qualificado pelo grave sofrimento físico ou moral da vítima. Então, aqui nós terminamos. Vimos duas questões que não são simples, mas eu sinto aqui, de onde estou, que todo mundo acertou. Espero sinceramente que todo mundo tenha acertado. E com isso, me despeço. Já acabou, infelizmente, para mim, pelo menos, que adoro estar aqui com você. Espero que você tenha aproveitado para aprender mais um pouquinho, aproveitado para enriquecer o teu conhecimento jurídico, porque isso é uma coisa que a gente tem falado desde o comecinho, gente. Não importa o tamanho do passo. O passo na direção certa te torna mais perto do teu objetivo. Então, só o fato de você agora estar assistindo prova final, de você não estar vendo novela, ou não estar dormindo, ou não estar papeando com teus amigos, só o fato de você ter se interessado por um programa jurídico voltado para concurso e estar aqui, já demonstra tanto empenho, já demonstra tanto comprometimento com o teu objetivo, que ele fatalmente já ficou mais pertinho de você, um pouquinho mais pertinho. Então, ainda que você esteja estudando sozinho, esteja fazendo um curso preparatório, enfim, ou esteja só se aprimorando, saiba que esse foi um tempo muito bem gasto, não foi um tempo perdido. E que vai
fazer você subir um degrauzinho. E de degrauzinho em degrauzinho, meu amigo, eu tenho certeza de que o céu é o limite. Tudo bem? É o que eu mais desejo para você, do fundo do meu coração. E até a próxima. Tchau, tchau.